Olá turma, estamos aqui para mais uma videoaula. Meu nome é Felipe Ferrúcio e hoje eu vou estar trabalhando um pouco de estabilidade das construções com vocês, certo? Olá, gente. Estamos aqui hoje para uma videoaulazinha rápida, conforme pedidos aí, né? Eu vou estar ensinando a vocês hoje a mexer um pouco no F-Tool, né? Principalmente o pessoal que tem dificuldade de estudar, não sabe se está acertando ou errando as questões. Então, hoje eu vou ensinar vocês a dar o básico aqui para vocês conseguirem extrair os diagramas e saber se estão acertando ou não, certo? Como vocês podem ver, o programa está aberto, né? A gente tem aqui as barras do sistema, criar novo, abrir, imprimir, salvar, etc. Esses 5 botões aqui, né, que vocês podem ver, ó, estão relacionados com os materiais, né, com a estrutura. Esses aqui são 6 com os carregamentos, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aqui a gente tem as ferramentas de desenho, as ferramentas de visualização, né, zoom, tira o zoom, esse scroll também é zoom. E aqui do lado a gente tem o menu, né, e o tipo de diagrama que a gente quer extrair da viga, certo? Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Nesse primeiro menu aqui, né, nesses primeiros botões, a gente pode ver os parâmetros do material, as propriedades da seção, as propriedades dos apoios, né, o próprio desenhozinho aqui já entrega, as rótulas e aqui restrições de deformações que a gente não vai ver nesse primeiro momento, né, não é útil aqui pra gente agora. Nesses 6 botões aqui do lado a gente tem os carregamentos, né, então cargas, forças nodais, né, as forças pontuais e momentos pontuais, momentos de extremidade, cargas distribuídas uniformes, né, e carga distribuída linear, que pode ser triangular e etc. Cargas termais, né, e cargas tipo trem, que a gente não vai utilizar aqui nesse momento também, né, então a gente vai usar esses 4 itens aqui basicamente, certo? Para ficar fácil, a gente vai abrir um novo desenho na F-Tool, né, então nossa área de trabalho é essa daqui, se assemelha até um pouco ao AutoCAD, não é isso? E olha só como é fácil, certo, gente? O primeiro passo é você ter em mente o que é que você quer produzir, né? O que é que você quer desenhar. Então, aqui no F-Tool você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode fazer à mão, certo? Livremente, como assim se pode ver. Ou então você pode fazer a inserção do elemento via teclado, né? E você pode inserir coordenadas absolutas ou de forma incremental, que é o que a gente vai fazer, certo? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Então vamos lá. A gente vai clicar aqui em incremental, então aqui ele diz o primeiro nó no eixo X, o primeiro nó no eixo Y e o incremento, né, que eu estou me distanciando em X e em Y, e a tolerância. Na tolerância a gente não vai precisar mexer, então o primeiro nó em X a gente vai manter sempre 0. O incremento é a distância da sua barra, então por exemplo, se a gente tiver uma barra de 1.5 metros, né, ó, vamos dar zoom aqui, que a barra foi criada lá na coordenada, olha só. Esse desenho aqui do universo é para preencher a tela toda, certo? Então dá zoom no scroll do mouse também e a gente volta para a inserção do elemento. Então, a gente já sabe que a gente inseriu o primeiro com e-mail e o próprio programa já reconhece que o segundo ponto, né, no caso aqui, a segunda coordenada em X já vai ser um e-mail. E aí eu posso fazer um novo incremento. Supor que agora eu tenho 2.3, né, um segundo trecho, né? E aí ele incrementou outra barra de 2.3, certo? Vou fechar aqui para mostrar para vocês. Então ele já inseriu uma barra de 1,5 e uma de 2.3. E eu vou fazer assim quantas vezes forem necessárias, né? Então, ó, aqui ele já pegou a coordenada 3.8, que é esse nó aqui, e eu posso inserir outra coordenada, né? Então, vamos inserir 0.9. E aí ele insere a barra de 0.9 e assim você vai fazer para todos os seus elementos, certo? O segundo ponto aqui que a gente pode fazer é a colocação dos apoios, né? Então, como é que funciona os apoios aqui? Você vê que a gente clica aqui, ó, condições de suporte, ele me abre esse menu no lado direito aqui, certo? E aqui as condições de suporte, né? Se está rotacionando em X, em Y, etc, etc. A gente pode colocar o efeito mola também, que não é o caso para a nossa disciplina nesse primeiro momento. E vamos ver como é fácil trabalhar. Então imagine se nesse primeiro nó aqui, ó, no início da viga, eu quisesse colocar um engaste, por exemplo, ou um apoio, né? Vamos botar um apoio de segundo gênero. Eu sei que o apoio de segundo gênero ele fixa, né? Ou seja, ele restringe o deslocamento em X e restringe o deslocamento em Y,
né? Em Z, né, no caso aqui é o momento, ele não restringe, então eu não pode, ele está livre, né? Free é livre. E aí eu selecionei o nó, ficou vermelho, e eu venho aqui e aplicar essas condições de suporte para os membros selecionados. E o nosso apoio já foi colocado, certo? Aqui no segundo eu vou fazer a mesma coisa. Seleciono o nó, só que agora eu quero que ele seja um apoio de primeiro gênero. Então ele só vai restringir o deslocamento no eixo X, Y. Eu venho aqui, aplico. Aqui eu também quero outro de segundo gênero. E vamos supor que aqui eu quero botar um engaste, né? Então aí eu fixo os 3 deslocamentos aqui e aplico. Ó, deu para perceber que ele não está na angulação correta, né? Então você vem, seleciona ele novamente. E você vai mexer aqui no ângulo do seu apoio. No nosso caso, a gente vai colocar um ângulo de 90 graus, certo? E aí, nossos apoios já foram colocados. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui a aula, né? Depois que a gente conseguiu já colocar todos os nossos apoios, o que a gente vai fazer é começar a colocar o carregamento, né? Então, a gente pode aqui colocar os carregamentos pontuais, os carregamentos distribuídos. Tudo bem? O ideal é que você lance primeiro os distribuídos, uma vez que é até mais simples, né? Por não ter que a gente se preocupar tanto com a distância e sim com a barra. Para lançar uma carga distribuída, né, em cima de algum apoio, é simplesmente você selecionar o membro, né, a barra. Você clica aqui, né, em carga uniforme, se for uma carga retangular. E aqui abre esse menu aqui do lado, né? Vocês podem ver que não tem nenhuma carga criada, então a gente vai ter que criar uma carga, dar um nome, né? Só botar distribuída 1 aqui, o nome qualquer você vai escolher. E você quer que vai dizer aqui para o programa qual o valor no eixo X e no eixo Y dessa carga, certo? No eixo Y, o programa entende que se for positivo, vai ser uma carga de baixo para cima, ó. E se for negativo, vai ser uma carga de cima para baixo, né? Então você criou a carga e você pode aplicar essa mesma carga, ó, em outra barra também, se você for do seu interesse. Se você quiser criar duas cargas distribuídas diferentes, você tem que criar aqui um novo valor, né? Então você vem aqui, cria uma nova carga, distribuída 2. Essa sua distribuída 2 pode ser menor, por exemplo, vamos botar 7. Seleciona a barra, aplica. E a gente pode ainda criar uma terceira carga, né? Quantas forem necessárias. Criou a barra, menos 5. Certo? E aí está lançadas as minhas cargas distribuídas. Para as cargas pontuais, o processo é o mesmo, certo? Então você vai ter que criar a carga aqui, ó. Clica em cargas concentradas, vem no menu e você vai ter que novamente criar as cargas, né? Então eu posso criar concentrada 1. Então vamos supor que possa ser uma carga de 20 kN. E aqui tem um porém, né? Para lançar uma carga concentrada, você precisa não de um membro, mas de um nó. Então, pessoal, para inserir o nó, a gente clica aqui em Insert Node, né? Inserir nó. E vamos dizer para o programa em que ponto X esse nó estará, né? Então, como a primeira da barra está com 1,5 m, a gente pode fazer um nó com 1 metro. E podemos adicionar outro nó com 2,5 m. E outro nó com 3,5 m. Certo? Então, ó, eu criei um nó aqui, 1,5, 2,5, 3,5. Aperta Cancel para fechar. E aí é simplesmente você lançar. Seleciona o nó que você tem, escolhe a carga. Você quer uma carga de menos 20 e aplica aqui, ó. Aplicar força nodal para os membros selecionados. Tá aqui a carga de 20. Novamente aqui os mesmos princípios. Positivo de baixo para cima, negativo de cima para baixo, né? Então vamos lá. Vamos dizer que a gente queira inserir uma outra carga aqui no segundo ponto. Cria novamente a carga, né? Nesse botãozinho aqui, criar nova carga. E novamente a gente vai escolher o valor, né? Menos 15, aplica. Aplicou o carregamento aqui. E aqui no terceiro eu crio uma nova carga aqui, ó. Concentrada 3. Escolho o valor da carga, né? Menos 10. Aplica.
certo, gente? Então você conseguiu lançar. Se você quiser lançar uma carga horizontal, por exemplo, né? Se no caso tiver sido utilizado uma carga inclinada e você fez a decomposição na mão, né? Você clica no nó e não só se aciona aqui o FY, mas se adiciona também um FX, né? Então se eu adicionar 10 kN aqui também, ele criou uma carga horizontal da esquerda para a direita de 10 kN. E aqui é essa conversão também, esquerda-direita positivo, direita-esquerda negativo, certo? Para adicionar um momento do mesmo jeito. Então clicou no item, você vem aqui na carga, né? Essa é a 1 e você pode botar um momento aqui para 125 kN, por exemplo. E aí ele criou um momento. Anti-horário positivo, menos 125, horário negativo, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aí? Então vamos lá. Aqui a gente pode aproveitar que a gente já terminou de lançar os carregamentos e pode cotar a estrutura, né? Então você insere aqui, ó. Primeiro você tem que desativar o modo do teclado, porque fica mais difícil cotar no teclado, né? Então, desativou o modo teclado, clica aqui na dimensão e ele vai pedir para você inserir os pontos, né? Ó. Inserir os 2 pontos. Opa! Vamos inserir o restante aqui. Você vai dando a distância que você quiser, né? No caso, o ideal é você... Desculpa. Você pode dar a distância que você quiser. O ideal é você distanciar de nó para nó, né? Que são as distâncias mais relevantes aqui pra gente. E você vai montando a estrutura. Certo? Pronto. A estrutura está montada. Você clica aqui no mouse para sair do modo. E a nossa viga aqui está pronta para ser dimensionada. Certo, pessoal? Então, estamos com a estrutura montada, né? Com os carregamentos e com os apoios. E agora o programa vai exigir para a gente as propriedades dos materiais e a propriedade da seção da estrutura. Então a gente vai clicar aqui parâmetros do material, né? Vocês podem ver que não tem nenhum parâmetro criado, então a gente vai criar um parâmetro. Vamos dizer de que é feita a nossa barra, né? A gente pode dar um nome aqui e aqui ele vai dizer para a gente que a gente pode escolher um material genérico, aço ou concreto. Para a gente aqui, pessoal, para extração dos diagramas é irrelevante e pode botar uma seção genérica aí de algum material qualquer, certo? E aí, quando você selecionar, você vê que o modo de elasticidade, os coeficientes, né, de dilatação e depois da estrutura do material aparecem nessa caixa aqui. Para validar, é só você aplicar esse material para todas as seções, certo? E está definido os parâmetros do material. Para finalizar, né, para a gente conseguir resolver a estrutura de uma vez, a gente vai ter que selecionar os parâmetros da seção aqui nesse botão aqui. Então vocês vão ver também que não tem nenhuma propriedade de seção criada. Vai ter que ser criada uma seção, né? Então você pode estar perfil ou qualquer que seja o nome que você queira dar. E você vai selecionar o tipo de perfil, né? Você pode ver aqui que o tipo de seção, que ele diz seção retangular, seção I, T, C, circular, né? E etc. Para a gente é irrelevante também essa seção, uma vez que a gente está trabalhando com materiais mais genéricos, né? O que a gente quer é somente extrair o momento e a seção do elemento não vai influenciar nesse momento aí. Para ficar fácil, você pode adicionar aqui uma seção retangular, aceita, né? E você vai dizer que essa barra tem 40 por 20 milímetros, certo? Aqui a altura e a largura. E simplesmente, como a gente fez nos materiais, aplica aqui essas configurações, né, as propriedades da seção para todas as barras, certo? E aí a gente chegou ao final da resolução, pessoal, e é simplesmente você extrair agora as informações que a gente precisa, né? Quais são essas informações? Os diagramas de esforços. Então, aqui em cima estão relacionados aos resultados, né? E
o que a gente interessa, gente, principalmente, são esses 4 botões aqui, né? Axial Force, quer dizer força normal, né? Esforço normal. Shear Force, quer dizer esforço cortante. Bending Moment, quer dizer momento fletor. E a configuração deformada da estrutura, se a gente tiver interesse. Então é simplesmente clicar no tipo de esforço que você quer medir. Ele vai pedir para você salvar a estrutura. Salvar aqui. E aí o seu diagrama já está feito. Se você clicar no cortante, vai aparecer o cortante, fletor, o fletor, e assim sucessivamente. Vocês podem ver que, embora a estrutura esteja mostrando para a gente aqui o diagrama, ele ainda está mostrando os apoios, né, mostrando aqui as cotas, e fica ruim a compreensão. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui em Display, né, e dizer que a gente não quer que apareça os suportes, por exemplo, né, que são os apoios, e nem as Dimension Lines, que são as cotas, né? E aí a gente tem nosso diagrama muito mais limpo aqui, fácil de compreender, né? Certo, pessoal? Você pode inclusive aqui mudar outras configurações, né? Você pode botar as forças, as reações de apoio que a nossa estrutura apresentou. Você pode esconder, você pode botar o número dos nós aqui, ó, 1, 2, o próprio software ele numera. E eu posso voltar com os apoios, então aqui a gente vai ter a facilidade de fazer o que a gente quiser na estrutura. Outro ponto que é importante é que você pode perceber que aqui só tem uma casa decimal. E se que a gente quiser alterar, né, colocar 2 casas como a gente trabalha em sala de aula, a gente pode apertar aqui em Options, né? Unidades e formatação de números. E ele apresenta para a gente todas as configurações, inclusive as unidades, né? A gente pode usar o SI, kilonewton, o sistema imperial e etc. Para a gente o importante é só mudar aqui o valor das forças, dos momentos, né? E dizer que a gente quer que o software trabalhe com 2 casas decimais. Aplicou OK e o software já está com as 2 casinhas que a gente trabalha. Certo, pessoal? Para voltar para o início e fazer qualquer alteração é simplesmente clicar aqui no mouse de novo e a estrutura volta para o jeito que a gente montou. Apertou de novo, a gente tem um diagrama. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu vou tentar fazer outras aulinhas dessa para o pessoal continuar com dúvida, né? Para testar os conhecimentos de vocês. E até a próxima aula.